E aí, galera, como estão nessa quarentena, nessa luta aí, né? Eu sei que tá osso, mas a vida não pode parar, né? Os concursos estão aí, então vamos jogar duro. Pessoal, meu nome é Wendel, eu vou ficar com vocês no nosso curso aqui com a disciplina de Direito Constitucional, certo? Nós vamos, nesse curso aqui, trazer para vocês os principais pontos referentes ao direito constitucional para o concurso de vocês. Bom, antes da gente começar especificamente a tratar do direito constitucional, aqui se faz necessário algumas observaçõezinhas, tanto que diz respeito ao próprio curso, né, como também no que diz respeito à disciplina. Obviamente, nós não vamos, né, nesse curso, esgotar o direito constitucional, nem temos tempo para isso, nem tampouco pretensão. Ok? Bom, então quais são os temas que nós vamos tratar aqui no nosso curso de Direito Constitucional? Aqueles temas que geralmente são mais cobrados, né, em provas de concurso. Por exemplo, princípios fundamentais, parte inicial, título 1 da Constituição, título 2 da Constituição, os direitos e garantias fundamentais, alguns desses direitos, certo? A parte, logo em sequência, que é a organização do Estado, a parte da administração pública, poderes da República, né? A questão da segurança pública, que está muito abordado aí na questão dos concursos de carreiras policiais, né? E dentro desse nosso curso aqui, vamos tratar também um pouco de algumas constituições de alguns estados, especificamente para concurso de determinados estados, ok? As constituições estaduais. Bom, vocês vão ter acesso aí na plataformazinha, né? No site, ao material da aula, é o materialzinho complementar que pode utilizar para orientar não só a aula, como também o estudo de vocês. E vamos seguir sempre aquela metodologiazinha que você já conhece, né? A maioria de vocês já conhece. 2 aulinhas teóricas, aula 1, aula 2 teórica, e na sequência nós temos, na terceira aula, uma aula de resolução de exercícios referente aos conteúdos das 2 aulas teóricas, certo? Bom, então, para a gente começar a falar do direito constitucional e tratar aqui do primeiro tema, são os princípios fundamentais, como já deve ter acontecido, vocês já devem ter assistido aí outras aulas, né, de outros ramos do direito. Vocês perceberam que o direito, independentemente do ramo, né, dele, vai estudar uma norma. O direito constitucional não é diferente. Então, se você pegar lá o direito penal, ele vai estudar o Código Penal, as leis penais. Você pega o direito civil, vai estudar o Código Civil, as leis civis. Você pega o direito administrativo, ele vai estudar uma parte da Constituição e a legislação administrativa, e por aí vai. O direito constitucional não é diferente. A única diferença é que o direito constitucional vai estudar nada mais, nada menos do que a Constituição, ou seja, a norma maior do Estado. Então, eu não tenho nenhum receio em dizer que o direito constitucional é o direito mais importante que existe, certo? E eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de trazer maiores importâncias, né, para o direito constitucional em decorrência dos outros, mas a título de concurso, questões envolvendo concurso público, dificilmente você vai encontrar um concurso que não tenha direito constitucional no seu conteúdo. Ok? Bom, e aí dentro do direito constitucional, tendo como objeto de estudo a Constituição, a Constituição, dentro lá da teoria, né, geral da Constituição, ela surge basicamente com 2 objetivos. Para que serve uma Constituição? Basicamente 2 objetivos. O primeiro é limitar o poder estatal, certo? Como é que limita o poder estatal? Limita o poder estatal através dos direitos e garantias fundamentais. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, organizar o Estado. Como toda norma, ela parte do princípio de organização. A Constituição vem para organizar o Estado. Claro que existem outros objetivos além desse, mas eu diria que esses são os 2 principais. É tanto que se você pegar qualquer Constituição de qualquer Estado do país, você vai ver que ele tem na sua Constituição pelo menos essas 2 partes. A parte que trata dos direitos e garantias fundamentais e a parte que trata da organização do Estado.
Obviamente, isso vai depender de cada estado, do tipo de constituição que é adotada pelo estado. Por exemplo, você pegar o estado brasileiro, a nossa constituição, ela é prolixa, ela é extensa, né, analítica, ou seja, nós temos além dessas duas partes, que aqui nós vamos chamar de títulos, né, direitos e garantias fundamentais e organização do estado, outros títulos, outras partes, tendo em vista que a nossa constituição ela tem essa característica. Pois bem, e aí a gente começa a tratar dessa obra, né, dessa norma maior, que é a Constituição, começando pelo seu título 1. Título 1 da Constituição, ela trata dos chamados princípios fundamentais. E aí quando a gente fala de princípios, a primeira coisa que nos vem à cabeça é o que são princípios? De onde vem esse termo? Né? O que significa princípios? Você já deve ter ouvido falar, né? Aí no dia a dia de vocês, fulano de tal tem princípios, fulano de tal é uma pessoa de princípios, né? Então a nossa Constituição ela também tem princípios. O legislador constituinte originário de 88, ele utilizou a teoria na qual os princípios eles atuam como sendo diretrizes, preceitos, certo? Que servirão para nortear, para orientar, né, e fazer a construção das demais, das normas de modo geral, como, por exemplo, regras, leis, enfim. Então, a nossa Constituição, o legislador de 88, utilizou essa teoria. Por que eu estou chamando a atenção para essa teoria? Porque a gente sabe, vocês já devem ter visto na leitura de vocês, que hoje existe uma teoria mais atual, que é a teoria na qual os princípios são considerados normas, né? Espécie de normas, princípios, assim como também as regras são consideradas normas, regras. Essa teoria aí é a teoria cabeçada por dois juristas muito famosos nessa área, né? Que é o Dworkin e o Alexis, certo? Eles trouxeram uma nova temática acerca da teoria dos princípios, estabelecendo que princípios e regras são normas. Né? Você tem lá o gênero normas, desse gênero norma, você vai ter lá as espécies, princípios e regras. O nosso legislador de 88 não adotou essa teoria, até porque nem poderia. Né? Quando da elaboração de 88, essa teoria ainda estava sendo construída e consolidada. Então, o legislador de 88 seguiu a ideia de que os princípios eles constituem uma diretrizes, né? Digamos que eles tivessem um outro patamar, e a partir daí, a partir dessas diretrizes, o legislador, pautado nessas diretrizes, orientado por essas diretrizes, passam a elaborar as normas, e nós veremos aqui no decorrer do nosso estudo, mais ou menos como é que funciona isso aí. Bom, se você pegar o título 1 da Constituição, onde ela vai tratar dos princípios fundamentais, esses princípios estarão previstos na Constituição nos artigos 1º ao 4º. Você vai pegar lá os artigos 1º ao 4º da Constituição e você vai encontrar os chamados princípios fundamentais. Certo? São esses princípios que norteiam a Constituição. Princípios fundamentais que norteiam a Constituição. São os chamados princípios políticos. Né? Não são os únicos, porque a gente vai ver no decorrer do nosso estudo que existem outros princípios, chamados princípios jurídicos, né, que estão também aí ao longo da Constituição. Esses aqui são os princípios fundamentais, os princípios políticos, aqueles princípios que norteiam, né, as demais regras, normas previstas na Constituição. Pois bem, se você pegar o artigo 1º da Constituição, na parte inicial do artigo, já vai encontrar lá a República Federativa do Brasil. E aí, logo nessa parte inicial, você vai encontrar o primeiro princípio fundamental, que é o princípio republicano. Ó, princípio republicano. Esse princípio, ele nos orienta em que sentido?
ele vai nos dizer, né, por força dessa disposição prevista na Constituição no artigo 1º, que pelo princípio republicano, a nossa forma de governo é a república. Certo? Com a proclamação da República em 1889, logo em seguida, já na Constituição de 1891, nós já tivemos a forma de governo republicana prevista nessa referida Constituição. De lá para cá, essa forma de governo esteve presente nas demais constituições, de modo geral, obviamente, cada um com suas características, né? Mas de um modo geral, a Constituição de 88 veio e reafirmou, certo, esse princípio republicano, estabelecendo que a nossa forma de governo é a república. Lembrando que nós temos, aí no estudo de vocês, basicamente duas formas de governo, né? Monarquia e a república. Já fomos uma monarquia, hoje não somos mais. E aí é bom também que você comece a distinguir, né? A separar essas duas formas de governo com base em características. Por exemplo, a doutrina costuma trazer uma tríade, né? Uma trilogia a respeito dessas diferenças, três diferenças pautadas em três aspectos. A primeira delas, isso diferença entre a forma de governo republicana e a forma de governo monárquica, né? A primeira delas é a eletividade, né? Ou seja, na república existe um processo eleitoral. O indivíduo ele chega ao poder através de um processo eleitoral. Na monarquia não. Na monarquia ele chega ao poder através da hereditariedade, ele herda o poder, né? Não que nas monarquias modernas você não tem eleição. No caso, por exemplo, das monarquias modernas, você já tem processo eleitoral, né? Como acontece, por exemplo, na Inglaterra, enfim. Mas, de um modo geral, essa é uma distinção peculiar, né? Em decorrência desse processo eleitoral, dessa eletividade, nós temos a responsabilidade para com o povo. Ou seja, na República, como o indivíduo ele chega ao poder através de um processo eleitoral e geralmente através do voto popular, aí isso vai depender do tipo de democracia, né? Se é direta, indireta, semidireta, enfim, mas geralmente ocorre pelo voto. Então ele tem responsabilidade para com o povo. Então na República, né, o indivíduo ele tem, quem chega ao poder tem essa responsabilidade para com o povo, o que não acontece na monarquia de modo geral. A monarquia não foi o povo que colocou o rei no poder. O rei ele chegou por hereditariedade e por ascensão, né? E por descendência, melhor dizendo. E aí a última característica que a doutrina traz, fazendo essa distinção, é a questão do mandato, certo? Na República existe a figura do mandato, né? A temporariedade. O indivíduo ele ascende ao poder, chega ao poder através de um processo eleitoral e ele sabe exatamente quando começa e quando termina o seu mandato. Na monarquia, essa característica não existe, haja vista que o cargo ele é vitalício. O rei deixa de ser rei quando ele morre, quando ele renuncia, né? Mas não há essa temporariedade no poder. Então, por conta dessas características e de outras características, nós temos como forma de governo a forma republicana por força do princípio republicano. Então, não poderia o legislador infraconstitucional, por exemplo, ou até mesmo o legislador originário, estabelecer uma regra, né, que não estivesse de acordo com o princípio republicano. Quer ver um exemplo? Será que nós poderíamos ter uma lei ou uma norma constitucional dizendo que o mandato para o cargo de presidente da República era vitalício? Não poderíamos. Por que nós não poderíamos ter uma regra nesse sentido? Ela vai de encontro ao princípio republicano. Então, esse é o primeiro princípio fundamental que está previsto lá no artigo 1º. Mas, como eu disse a vocês lá no início, né, do artigo 1º, a República Federativa do Brasil. Aí nós temos o segundo princípio.
que é o princípio federativo. Esse princípio, ele vai nos orientar no sentido de que a nossa forma de Estado é a federação. Ou seja, é a forma federal. Nós somos uma federação. Mais uma vez, nós temos basicamente dois tipos, duas formas de Estado. Há uma terceira que a doutrina já não menciona mais porque já caiu tanto em desuso que nem se comenta. Nós temos o Estado unitário, nós temos o Estado federal. E também tem a figura também do Estado confederado, né? Basicamente são esses dois. Estado unitário e Estado federal. No Estado unitário, o poder político ele fica concentrado em uma única unidade de poder. É o típico Estado europeu. Geralmente aqueles países que vêm de monarquias ou que ainda vivem uma monarquia, né? Ainda que não seja aquela monarquia clássica. Diferentemente do Estado federal, que aqui há uma descentralização do poder político. Você tem as chamadas entidades federativas, que é o nosso caso. Nós somos uma federação, a República Federativa do Brasil. A nossa República Federativa, o nosso federalismo, ele não segue o federalismo clássico, o que seria o federalismo clássico, aquele federalismo dual, quando você tem duas entidades federativas, União e Estados-membros, né? O Estado brasileiro resolveu seguir um federalismo diferente, onde adota como entidades federativas 4 entidades. A gente vai ver estudar lá na frente o artigo 18, a organização do Estado. Nós veremos que a União, os Estados-membros e o Distrito Federal e os municípios compõem a organização política do Estado brasileiro. São as entidades federativas, todas autônomas entre si. E aí a gente fala de autonomia dessas entidades, auto-organização, autogoverno, auto-administração, né, a chamada tríplice autonomia, e faz com que haja esse processo de descentralização. Aí nós temos a descentralização, formando as entidades políticas, né, as entidades federativas, União, Estado, DF, município, ainda temos o fenômeno da descentralização administrativa, que é onde vai ocorrer a formação das entidades administrativas, as chamadas entidades da administração pública indireta, né, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, embora essa descentralização administrativa esteja presente também em alguns estados que adotam a forma unitária. Né? Mas a descentralização política, a divisão do poder político, isso aí, esse processo de descentralização só ocorre no Estado federal. No Estado unitário, o poder, como próprio nome unitário de unidade, ele está centralizado nas mãos de uma única unidade de poder. Ok? Bom, lá na frente, não se preocupe, no momento oportuno, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a federação, né? Quando a gente for estudar lá a organização do Estado, a partir do artigo 18. Eu vou trazer para vocês aqui, a gente vai ver a questão da repartição de competências, né, do Estado. Por que é que agora nós tivemos aí recentemente uma discussão muito interessante, né, nesse âmbito da pandemia, acerca da competência para decretar o isolamento, né? A discussão é da União, é dos estados, é dos municípios. Tudo isso aí decorre de um processo, né, de organização e repartição de competências, haja vista essa divisão ser feita com base nas 4 entidades federativas, né? União, Estados, DF e municípios. E aí a gente vai ver que isso tem a ver com o próprio processo de formação da nossa federação. Porque nós não somos a única federação do mundo. Tem várias federações. Tem a Federação Americana, federação típica, né? Mas o processo de formação da Federação Americana é diferente do nosso. A gente vai ver que a Federação Americana ela foi formada por um processo centrípeto, né? A Federação Centrípeta, ou seja, da periferia para o centro. Lá você tem as colônias, os estados, e compuseram e formaram a federação, né? Aqui no Brasil não foi o contrário. O Brasil, a nossa federação ela é centrífuga, né? Temos lá a unidade de poder e essa unidade ela foi dividida, né?
dividindo esse poder, repartindo esse poder, e aí centrífugo porque sai do centro para a periferia. Né? Mas a gente vai ver direitinho quando chegar lá, e aí você vai entender o porquê de, nos estados americanos, alguns estados terem suas próprias regras, né? Deve ter visto algum filme americano aí, que tem, ou então em noticiário, tem estado americano que tem pena de morte, tem estado americano que tem a maioridade uma idade X, a outra uma idade Y, enfim, isso por conta do processo de formação da Federação Americana, que é um pouco diferente do nosso processo de formação. Então, isso aí nós temos o princípio federativo. Nós somos uma federação. A nossa forma de Estado é a forma federal. Ok? Bom, aí caminhando um pouquinho mais, pelo artigo 1º, você vai encontrar, né? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, Distrito Federal e municípios. Aqui eu quero puxar um parêntese, abrir um parêntese, para tocar em um ponto interessante. Os doutrinadores que defendem, seguem, né, a teoria clássica de Zé Afonso da Silva sobre a questão dos princípios, né? Eles chegam até a estabelecer algumas diferenças entre princípios e regras. Ele vai dizer, por exemplo, que os princípios eles não obrigam, né, em tese, eles não impõem, né, eles apenas orientam, enquanto as regras são normas mais impositivas, mais taxativas, né? Inclusive também essas distinções serão feitas, né, e foram feitas lá por Dworkin e Alexis, mas sob uma outra abordagem. Pois bem, é exatamente nesse ponto aí, do artigo 1º, quando ele trata, formado pela união indissolúvel dos Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Alguns autores você vai encontrar trazendo a seguinte observação, tratando essa partezinha da indissolubilidade como sendo um princípio, né? Princípio da indissolubilidade do vínculo federativo. Você vai encontrar alguns autores falando exatamente desse princípio aí. O que é que significa esse princípio? Princípio da indissolubilidade do vínculo federativo. Ora, o que é que o legislador está dizendo com isso? Que no Estado brasileiro, tendo em vista o vínculo entre as unidades federativas, esse vínculo ser indissolúvel, inexiste o direito de secessão, ou seja, o direito de separação. Vocês lembram um tempo atrás aí, cogitaram a possibilidade do Rio Grande do Sul separar do Brasil. Isso aí, constitucionalmente falando, não tem como acontecer, porque no Brasil ainda existe o direito de secessão. E isso decorre justamente de uma característica do Estado Federal. Não é do nosso, qualquer Estado Federal. Uma das características, a gente vai ver isso aí também lá na organização do Estado, né? Lá no artigo 18 seguintes. Uma das características do Estado Federal é exatamente essa. A indissolubilidade do vínculo federativo. Que é exatamente essa característica que distingue, faz a distinção, né, entre a federação e a confederação. A confederação existe também as entidades confederadas, mas o vínculo não é indissolúvel. Essa indissolubilidade ela está presente na federação. Né? Então, tendo em vista que isso é um desdobramento, essa indissolubilidade, que alguns autores tratam como princípio, é um desdobramento da forma de Estado, ou seja, da federação, uma outra leva de autores estabelece que o que é o princípio federativo. Essa indissolubilidade é uma regra dentro desse princípio. Né? Regra essa que foi criada e estabelecida com base e orientada pelo princípio federativo. Então você não vai encontrar em toda a obra, em todo o material, esse termo, princípio, para tratar da indissolubilidade do vínculo federativo. Né? Aliás, aproveitar aqui o momento para dizer a vocês que, hoje até menos, né? Mas durante muito tempo no direito, estabeleceu-se uma premissa de banalização de princípio. Né?
Tudo no mundo no direito vira princípio. Princípio disso, princípio daquilo outro. Nem tudo. No direito é princípio. Na maioria das vezes o que a gente está tratando não são princípios, são regras. Tanto na teoria clássica como na teoria atual. Vai existir essa diferença entre princípios e regras. Ok? Então, essa parte aí que você vai encontrar em algumas obras como sendo princípio da indissolubilidade do vínculo federativo. Vai encontrar também uma outra parte da doutrina estabelecendo que a indissolubilidade não seja um princípio, mas sim uma regra decorrente do princípio federativo. Ok? Bom, aí, caminhando mais no artigo 1º, você vai chegar lá. República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel, Estados-membros, federais e municípios, constitui-se em Estado democrático de direito. Aí nós vamos para um outro princípio. Princípio do Estado democrático de direito. Ah, professor, eu já vi em algum lugar que é Estado de direito democrático. Aí não vai mudar em nada. Só o lugar das palavras, né? Mas o significado é o mesmo. Tanto faz você dizer Estado democrático de direito, como dizer Estado de direito democrático. É só uma questão de localização das palavras, né? Porque tem alguns autores, alguns doutrinadores que dizem que o Estado primeiro foi de direito, para depois ser democrático, por isso deve ser Estado de direito democrático, por aí vai. Mas enfim, não vai influenciar em nada a questão da ordem dessas palavras aí. Tanto Estado de direito democrático como Estado democrático de direito significam a mesma coisa. E o que é isso? O que é que esse princípio nos orienta? Primeiro, nós temos como regime político, qual é o nosso regime político? Democracia, né? Nosso regime político é a democracia. No nosso caso, especificamente, a democracia ela é semidireta. Por que semidireta? Porque nós vamos ver logo na sequência que nós temos mecanismos de democracia direta, né, e mecanismos de democracia indireta. Qual seria esse mecanismo de democracia direta? Plebiscito, referendo, iniciativa popular, aqui especificamente. Nessas situações, o povo, quando ele vai exercer o seu poder, ele não escolhe ninguém para resolver no seu lugar. Ele vai lá com as próprias mãos e decide. Né? Caso do referendo, plebiscito e da iniciativa popular. Mas também temos mecanismos de democracia indireta, que é quando o povo escolhe os seus representantes para assim exercer a sua soberania. Né? É o que acontece com a escolha dos representantes, dos nossos representantes. Como nós temos os dois mecanismos, democracia direta, democracia indireta, então a nossa democracia ela é semi-direta. Né? E aí, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre esse processo. E somos um Estado de direito, né? Um Estado onde existem as normas que são postas, escritas, positivadas, impositivas, né? E esse conjunto de características faz com que nós tenhamos o Estado de direito democrático como sendo um dos princípios fundamentais da Constituição. Aí, na parte final do artigo 1º, nós temos constituindo-se um Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Aí é o que a Constituição vai trazer, vai chamar os fundamentos da República. A partir de agora, eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Os fundamentos da República, eles estão previstos na parte final do artigo 1º da Constituição. Né? O que é que eu quero chamar a atenção de vocês a partir de agora? Olha, essas questões que envolvem princípios fundamentais, eu já vou logo adiantando para vocês aqui. A gente vai resolver umas questões lá na frente, nas próximas aulas. Eu já vou logo adiantando. São questões relativamente fáceis. Certo? E você vai entender por quê daqui a pouco.
São questões relativamente fáceis que algumas bancas não costumam cobrar, mas você também não pode deixar simplesmente de lado, né? Porque como são questões fáceis, se cai uma questão de princípios fundamentais na sua prova, você não pode nem sonhar em errar. Você não pode nem sonhar em errar. Por que é que você não pode nem sonhar em errar? Porque você errar uma questão de princípio fundamental, o seu concorrente real ele não erra. Porque são questões fáceis. Você não pode se dar o luxo de errar uma questão fácil. Quando você erra uma questão fácil, você está fora. Uma questão tira você da parada. Posso dar o luxo de errar uma questão mediana, mais difícil, porque a maioria também vai errar. Né? E aí, o que é que as provas fazem? A partir de agora, você vai ver, excetuando-se o artigo 2º da Constituição, o legislador constituinte originário estabeleceu 3 blocos de princípios fundamentais. Um no artigo 1º, esses aqui, e a parte final, chamados Fundamentos da República. Outro bloco no artigo 3º, que ele chamou de Objetivos Fundamentais da República. E um outro bloco está lá no artigo 4º, que ele chamou de Princípios que regem as relações internacionais. Não, professor, mas isso aí é muito mole. Aí eu vou lá e decoro. Né? Fundamentos Sociediva Plus, objetivos fundamentais. Vou lá e decoro os 4 objetivos. Os princípios, vou lá e decoro os 10 princípios. É uma saída. É uma saída. Eu, particularmente, não sou muito adepto de decoreba. Vai ter que decorar? Vai. Mas deixa para decorar quando for necessário. E vai ter coisas que você vai ter que decorar, não tem jeito. Somente em relação a algumas bancas que exigem realmente, na maioria das vezes, o decoreba. Mas aqui você não precisa gastar a sua memória RAM. Uma coisa simples dessa. Ao invés de você decorar, você compreenda. É muito mais fácil, é muito mais simples. Porque você está ocupando o seu HDzinho com uma coisa simples dessa. Guarda o seu HD, guarda a sua memória, que você vai precisar dela lá na frente. Quando chegar o momento, eu digo, coleguinha, aqui tem que decorar, não tem jeito. Mas decorar eu utilizo sempre como último artifício. Eu sempre costumo dizer o seguinte, quem decora, esquece. O concurso é um momento de pressão, você está sob pressão ali. Ó. Entendeu? E aí, aquele nervosismo, aquela coisa toda, daqui a pouco dá um branco. Valeu, minha Nossa Senhora, esqueci agora. E quem aprende não. Quando o coleguinha aprende, ele dá aquela agonia na hora ali, e agora? Aí ele vai lá e relaxa um pouquinho, respira, conta até 3, eles voltam ao normal. Certo? Então preste atenção aqui. Fundamentos da República. O professor vai dizer lá, né? E tem como fundamento. É o que vocês conhecem aí no dia a dia de vocês nos estudos, os macetezinhos, né? Sociediva Plus. Quais são os fundamentos da República? Primeiro, o que é um fundamento? Esse é o ponto-chave. Fundamento. A palavra fundamento, ela vem de onde? Ela vem de fundação. Fundamento é base. É alicerce. A nossa Constituição ela foi construída, edificada em cima de uma base. De um alicerce. Os fundamentos eles são os pilares que sustentam a Constituição. Certo? Então aí nós vamos ter esses fundamentos da República. E vão dar essa base. Então, fundamento da ideia de fundação. Então, vocês há de concordar comigo que antes mesmo da Constituição ser edificada, elaborada, ela já tem a sua base. O fundamento tem essa ideia, tem essa característica. Guarde essa informação que eu vou precisar dela daqui a pouco, quando a gente for tratar do próximo bloco de princípios. Certo? Então, quais são os fundamentos da República? Vamos lá. Primeiro fundamento da República. Soberania. Não existe Estado sem soberania. Poder, né? Seja ela interna, seja ela externa, soberania nacional, soberania do Estado em face de outro Estado. Falo Estado, estou falando sempre Estado-país. Né? Quando eu quiser me reportar Estado-membro, eu falo Estado-membro. Temos a soberania popular. Né? O povo, ele vai exercer o poder. E aí o próprio parágrafo único do artigo 1º, ele estabelece aquilo que eu falei para você agora há pouco. Né? Esse poder, todo poder emana do povo, né? E ele vai ser exercido diretamente. Aí você vai lá para o artigo 14 e vai ver quando é que o povo exerce seu poder de forma direta. Referendo, plebiscito, iniciativa popular. Né? Ou indiretamente, através dos seus representantes. Isso é o que a gente chama de soberania popular. Né?
Então a soberania, não existe Estado sem soberania. Aliás, a soberania é um dos elementos constitutivos do Estado. E lá naquela teoriazinha da formação dos Estados, né? A soberania é um dos elementos. Cidadania é um outro fundamento. E a cidadania aqui, ela tem, digamos assim, dois aspectos, né? Quando a gente fala de cidadania, a gente está falando de cidadão. Cidadão também, né? Cidadão, você tenha cuidado, você tem cidadão. O termo cidadão, ele tem duas concepções, né? A concepção sociológica, levando em consideração que cidadão é todo indivíduo sujeito de direitos e deveres, né? Mas tem também um cidadão na concepção jurídica, que é a pessoa física em pleno exercício dos direitos políticos. E aí nós vamos ver lá no estudo da Constituição que algumas atribuições têm como agentes competentes legitimados o cidadão. E aí cidadão, entenda, no termo jurídico da concepção jurídica do termo, né? Pessoa física em pleno exercício dos seus direitos políticos. Então a cidadania decorre exatamente disso aí. Dignidade da pessoa humana. Para muitos autores, aqui está o principal fundamento da República. Porque é ele que é a base, né? É a fundação, por exemplo, para os direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais, ele tem como base a dignidade da pessoa humana. Claro, não só ele, mas principalmente. Então, para alguns autores, é o fundamento mais importante, né? Ele que serviu como alicerce, como base para a declaração, né, dos direitos e garantias fundamentais na Constituição Federal. Então, a dignidade da pessoa humana é um fundamento da República, para alguns autores, o mais importante de todos. Valor social do trabalho e da livre iniciativa. O que significa isso? A nossa Constituição de 88, ela trouxe em algumas suas, em alguns de seus institutos, ela trouxe uma carga valorativa muito grande. Foi o que aconteceu aqui, por exemplo, com as relações de trabalho e com a livre iniciativa. Essa carga valorativa social trouxe nessa Constituição um dos elementos, né, nos quais a Constituição passou a ser considerada, lá aquela frase muito famosa, né, de batismo da Constituição, que é a nossa Constituição cidadã. Por que a nossa Constituição é uma Constituição cidadã? Além, dentre outras coisas, por conta dessa carga valorativa social muito grande, que foi estabelecida pelo legislador originário em alguns institutos, como, por exemplo, o Valor Social do Trabalho. Você vai encontrar lá, nós vamos dar aqui os artigos dos direitos sociais, né? Do 7º a 11, além da ordem social lá na frente. Lá na parte que trata das instituições financeiras, você vai ver que um dos princípios que norteiam é o princípio da livre iniciativa, dando essa carga valorativa social, para estimular o empreendedorismo. Então, é um outro fundamento que a nossa Constituição apresenta. E, por último, nós temos o pluralismo político. Cuidado para não confundir aqui pluralismo político com pluralismo partidário. Um é consequência natural do outro. O político aqui está no sentido de concepções, pluralidade de concepções, ideologias, né? E aí, por conta disso, dentro do campo, do campo político, se você tem uma gama de concepções, naturalmente você vai ter uma gama de partidos políticos. Aí daí você tem naturalmente a existência do pluralismo partidário. Mas você já deve ter ouvido em algum lugar que a nossa sociedade, o Estado brasileiro, é um Estado plural. Ou seja, é um Estado que apresenta uma sociedade plural, um Estado que traz para o indivíduo, concebe ao indivíduo uma gama, para os indivíduos, uma gama de concepções, liberdades, ideologias, como nós veremos, inclusive, lá no artigo 5º. Né? Então, esses aqui são os fundamentos da República. Fundamentos da República, as colunas, né? A nossa fundação, nosso alicerce, aquilo que sustenta a nossa Constituição. Ok?
Vou apagar essa parte aqui e vou pedir licença a vocês para pular o artigo 2º. Daqui a pouco eu falo dele rapidinho. E nós vamos passar para os demais artigos, que é o artigo 3º e 4º da Constituição. E vai tratar daqueles outros 2 blocos que eu acabei de mencionar para vocês de princípios. O primeiro deles, melhor, o segundo, né? Porque o primeiro são os fundamentos. São os objetivos fundamentais da República. Onde estão os objetivos fundamentais da República? Artigo 3º da Constituição. Precisava, pessoal, aí começou o problema aí, ó. O problema desse princípio começou aí. Eu confundo fundamentos com objetivos fundamentais. E quem decora confunde mesmo. Na hora que você decorou lá, disse, Maria, isso aqui é o quê? É fundamento ou é objetivo fundamental? Pronto, agora danou-se. Você não vai confundir, sabe por quê, colega? Porque são 2 coisas totalmente distintas. Vem cá, o que é um objetivo? Uma coisa que eu vou atrás. Eu traço um objetivo, mas tenho que ir atrás dele. Na medida que eu traço, eu não já tenho, não. Eu tenho que ir atrás, eu tenho que buscar. Como é que você pode confundir um objetivo com um fundamento? O fundamento eu já trago comigo, é a minha base. Então, como é que você confunde uma coisa que você já tem com uma coisa que você vai atrás? Então, não tem como você confundir. E aí, por ser um objetivo, aí vem um macetezinho que geralmente vocês encontram aí nos estudos de vocês. Por ser um objetivo, ele requer ação. Né? Ele requer ação para que você possa alcançar seu objetivo. E a ação é verbo. Então, via de regra, as questões, quando trazem princípios, quando começar com verbo, você é suspeito, ou é objetivo. E pode ser também que ele traga um objetivo sem que seja com o verbo no infinitivo, né? Pode trazer em outra forma derivada do verbo. Então, você pega lá a Constituição no artigo 3º. Construir uma sociedade justa, livre e solidária. Vem cá, o Estado já nasce com essa sociedade justa, livre e solidária edificada? Não, tem que construir, tem que buscar, é um objetivo. Né? Garantir o desenvolvimento nacional. O Estado já nasce desenvolvido? Não, é algo que eu vou buscar. Né? É uma coisa que eu vou atrás, é um objetivo. Erradicar a pobreza, a marginalidade, a miséria. O Estado já nasce com isso erradicado? Não, então eu vou atrás. Promover o bem de todos. Então, mais um objetivo. Então, vê que sempre começa com um verbo e sempre dá a ideia de que eu tenho que buscar. Então, eu não posso confundir um objetivo fundamental com um fundamento. São 2 coisas totalmente diferentes. O fundamento eu já trago comigo, o objetivo eu vou atrás. Então, é só você pensar, ao invés de decorar. Né? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, pluralismo político, valor social do trabalho, da livre iniciativa, eu já trago. Fundamentos. Não tem como confundir. Né? Já quando eu tenho que ele fala em construir a sociedade justa, livre e solidária, promover o bem de todos, erradicar a pobreza, garantir o desenvolvimento nacional. Aí são objetivos que o Estado tem que buscar. Certo? Beleza, professor, eu acho que eu entendi mais ou menos como é que funciona a coisinha aí. O problema é quando vem lá o artigo 4º, que trata dos princípios que regem as relações internacionais. Aí, professor, aí eu confundo. Aí não tem jeito, não. Eu digo a você, como é que pode, rapaz? Olhe para cá, preste atenção, está lá no artigo 4º. Nós estamos falando de quê aqui? O artigo 4º está falando de quê? Relações. Que tipo de relações? Internacionais. Então, eu estou falando de um princípio aqui que vai estabelecer uma relação entre o Estado brasileiro e o Estado estrangeiro. Me diga onde é que isso acontece. Nos objetivos fundamentais e nos fundamentos. Me diga qual é o fundamento, qual é o objetivo fundamental que estabelece uma relação entre o Estado brasileiro e o Estado estrangeiro. Nenhum. O máximo que você pode, fazendo um esforço tremendo, é a soberania lá como fundamento. O Estado só é soberano em tese de frente a outro Estado. Né? Mas os demais não tem como você fazer.
essa relação. Então não tem como você confundir. Como é que você pode confundir uma coisa que diz respeito somente ao Estado brasileiro, que são os fundamentos e os objetivos, com outra coisa que diz respeito a uma relação entre o Estado brasileiro e o Estado estrangeiro? Aí a prova chega para você e diz assim antes: princípio da resolução pacífica dos conflitos. Ela vai perguntar a você: isso aí é o quê? É um fundamento? É um objetivo fundamental? Ou é um princípio que rege uma relação internacional? Aí você vai lá, opa, vamos pensar. Rapidinho, você pensa alguns segundos e resolve a sua vida. Resolução pacífica dos conflitos. Ixi, olha, conflito só existe entre países, ó. Então estou diante de uma relação internacional. Opa, vai lá, artigo 4º. Certo? Princípio da não intervenção. Opa, um país não pode intervir no outro. Estou diante de uma relação internacional, né? Princípio da autodeterminação dos povos, nação, né? Então estou diante de uma relação internacional. Certo? Princípio da defesa da paz. A paz é universal, ela não é só do Brasil. Então estabelece uma relação internacional. Princípio da prevalência dos direitos humanos. Mais uma vez estou diante de uma relação internacional, uma relação entre o Estado brasileiro e o Estado estrangeiro. Então não tem como você confundir isso aqui. Como é que você vai confundir uma coisa que estabelece uma relação entre o Estado brasileiro e o Estado estrangeiro com outra coisa que diz respeito única e exclusivamente ao Estado brasileiro? Então não precisa decorar não, é só você compreender. Você vai saber diferenciar, quando a gente for para as questões a gente vai ver a diferença direitinho entre esses 3 blocos de princípios. Ok? E para a gente fechar essa primeira aula, nós temos o artigo 2º da Constituição, que trata do princípio da separação de poderes. Nós temos aí o artigo 2º da Constituição. O artigo 2º da Constituição, vamos dizer que são poderes da República, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, independentes e harmônicos entre si. Está vendo aí hoje aí, nesses últimos tempos, principalmente em época de pandemia, que a harmonia já foi para o espaço. Uma briga aí terrível entre esses 3 poderes, que de harmonia não tem mais nada, né? Mas enfim, deixa com ele lá. Independência no sentido de que cada poder tem sua função típica. Lembrando que essa independência, a gente vai falar um pouquinho sobre isso lá, quando for iniciar o estudo dos poderes. Essa independência ela não é absoluta, né? Porque existe a possibilidade de um poder interferir, eu não diria interferir, de um poder controlar o exercício do outro. É a chamada teoria do check and balance, né? Teoria dos freios e contrapesos, que estabelece exatamente essa questãozinha aí. Então, pelo princípio da separação dos poderes, vamos ter lá no artigo 2º a harmonia e independência entre os poderes. Certo? Então, esses são os chamados princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. As regras que estão previstas nos artigos 1º ao 4º da Constituição. Né? Então, por hoje, nessa aula aqui a gente encerra os princípios fundamentais e na próxima aula nós já vamos tratar dos direitos e garantias fundamentais, dando uma introduçãozinha a esses direitos e garantias fundamentais, já começando do primeiro bloco de direitos e garantias fundamentais, que são os direitos e deveres individuais e coletivos. Ok? Então, bons estudos aí e até a próxima.